Olá, meus amores, tudo bem com vocês, alunos do terceiro ano? Sejam bem-vindos para mais uma aula gostosa. Hoje nós faremos outra aula dinâmica revisando todos os conteúdos. Papai e mamãe, o meu muito obrigada novamente, uma boa tarde para vocês. Queridos, ontem nós fizemos no nosso encontro uma revisão geral dos assuntos de matemática, não foi mesmo? Eu tenho certeza que você ficou, craque, que agora você sabe resolver todos os probleminhas que aparecerem na nossa matemática. Muito bom, porque a minha turma é bacana. Joia! Hoje eu vou propor a você uma revisão completa também de todos os conteúdos que nós vimos em português e colocar o nosso estudo bem afiadinho para dar sequência. Combinado? Então siga com a sua professora e qualquer dúvida que você tiver, escreva no chat como nós fizemos ontem. Tá bom, meus amores? Sejam todos muito bem-vindos para a gente poder aumentar o nosso conhecimento. Ótimo. Não esqueça também de ir no link do controle da presença. É muito importante. Não deixe de acessar, ok? Joia! Então, começando. Nós sabemos que em português, para nos comunicarmos escritamente, nós precisamos das palavras. E as palavras, elas são divididas em sílabas, que são os pedacinhos que formam uma palavra. Nós podemos ter uma sílaba com uma letra apenas, uma vogal. E podemos ter sílabas com 2 letras ou 3, dependendo da palavra. Cada pedacinho que forma uma palavra recebe o nome de sílaba. E em português, nós podemos classificar a quantidade de sílabas que as palavras têm. Preste atenção. Quanto à classificação ao número de sílabas, quantas sílabas a palavra tem, nós podemos classificá-la em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Quando ela for monossílaba, ela terá apenas uma sílaba na palavra. Vamos ver os exemplos. Não, pão, mãe, mais. Quando ela for dissílaba, ela terá 2 sílabas na palavra, que ao separar em sílaba, você vai encontrar 2 sílabas. Então, vamos ver os exemplos. A palavrinha dia, di-a, 2 sílabas. A palavrinha lua, lu-a, 2 sílabas. Peixe, pei-che, 2 sílabas. A palavrinha coisa, coi-sa, 2 sílabas. Para ela ser classificada em trissílaba, a palavrinha vai ter que ter 3 sílabas. Vamos ver os exemplos. Canteiro, can-tei-ro. Madeira, ma-dei-ra. Ônibus, o sozinho, ni-bus. É como eu falei com você. Aqui, ó, a vogal pode ficar sozinha, mas nunca uma consoante. Para ser classificada como polissílaba, essa palavrinha ela vai ter que ter 4 sílabas ou mais de 4. Então, vamos ver um exemplo aqui. Casamento, separando em sílaba. Ca-za-me-to. Tá vendo? Ela tem 1, 2, 3, 4 sílabas. Abacate, a-ba-ca-te. 1, 2, 3, 4. Também 4 sílabas. Agora preste atenção na palavrinha paralelepípedo. Paralelepípedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Ela também vai ser classificada quanto ao número de sílabas em polissílaba.
Então, nós já sabemos que nós temos monossílabo, dissílabo, trissílabo ou polissílabo na classificação quanto ao número de sílabas. Agora vamos falar da ordem alfabética. Na ordem alfabética, nós vamos prestar bastante atenção. Para colocarmos as palavras em ordem alfabética, nós seguimos a ordem do nosso alfabeto. Aquele que a gente tem lá na sala, que você também tem na sua casa. No nosso livro de português, na primeira folha do seu caderno de português também tem o alfabeto que eu mandei para você. Lembra? Joia. Você vai olhar sempre a primeira letra de cada palavra. Você vai colocar em ordem de acordo com a ordem que tem no alfabeto. Se por acaso nós tivermos duas palavras que têm a mesma letra, um exemplo, que tem a primeira letra igual, por exemplo, casa e cama, nós vamos olhar a segunda letra. No caso de casa e cama, C é a primeira, as duas têm, A é a segunda, as duas são iguais. Neste caso, nós teremos que olhar a número 3. Por quê? Nós temos que encontrar alguma letra que seja diferente. Ou, se a palavra já acabou, ela vai vir primeiro na ordem alfabética. Então, no caso de cama e casa, uma vem o S na terceira e a outra vem o M. Então, quem virá primeiro? Casa ou cama? Virá a palavrinha cama, porque o M vem antes do S no alfabeto. Ok? E isso sucessivamente. Se tivermos 3 palavras, nós vamos fazer do mesmo processo, até colocarmos em ordem alfabética. Ok até aí? Joia! Vamos dar sequência. Agora, nós vamos falar do encontro que nós temos em português. Nós temos o encontro de consoantes, que nós chamamos de encontro consonantal. E temos também o encontro vocálico, que nós chamamos de encontro de vogais. Então, vamos focar no encontro consonantal. Ele pode ocorrer tanto na mesma sílaba. Se você separar praticar em sílaba, vai ficar pra, ti, cá. Pulou um tiquinho, né? Deixa eu voltar aqui. A professora continua com aqueles mesmos problemas da digitação, tá? Mas eu vou melhorar. Então, vamos ver. Pra, ti, cá. Tá vendo que o PR são 2 consoantes que estão na mesma sílaba? Então, o encontro consonantal, ele pode ocorrer na mesma sílaba, quanto em sílaba diferente. Mas quando você escreve a palavra, eles aparecem uma do lado da outra. Então, o encontro consonantal, você vai ter que olhar primeiro. O quê? A palavra inteira. A diferença dos dois aqui, do vocálico com o consonantal, é justamente essa. O vocálico, para você classificar, nós vamos falar daqui a pouco. Você tem que separar em sílaba. Mas o consonantal não. É você olhar a palavrinha e ver se tem alguma consoante, uma do lado da outra. Eu só estou te mostrando que quando você separar em sílaba, uma pode ficar na mesma sílaba e o outro encontro pode ocorrer de não ficar. Mas que quando você escreve a palavra inteira, as 2 letrinhas consoantes ficam juntas. Ok até aí? Joia! Agora vamos ver o encontro vocálico. Aproveitando. Esse encontro vocálico possui 3 tipos. Nós vamos ter hiato, nós vamos ter ditongo e nós vamos ter o tritongo. Como é que eu vou classificar o encontro vocálico? Para você fazer isso, a primeira coisa que você vai ter que fazer é separar em sílabas. Não tem como você classificar sem separar em sílaba. Então, vamos ver. Quando você separa a palavrinha que possui 2 vogais juntas, você separa a palavrinha em sílaba e caso ocorra
de uma vogal ficar separada da outra, na escrita inteira elas estão juntas, mas quando separadas em sílabas, uma vogal fica em uma sílaba e a outra vai para outra sílaba, nós dizemos que essa palavra ela possui um encontro vocálico classificado em hiato. Então é o caso da saída, separando em sílaba sa e da. As duas vogais não ficaram juntas. Saúde, nós temos na escrita elas juntas, uma ao lado da outra, e separando em sílaba, nós vamos ter sa, u, de. Uma vogal fica numa sílaba, a outra vogal fica em outra sílaba. Então, quando acontecer isso, das vogais ficarem separadas, nós vamos chamar de hiato. Quando você separar em sílaba a palavrinha de novo e duas vogais ficarem na mesma sílaba, juntinhas, nós vamos classificar esse encontro vocálico de ditongo. Vamos prestar atenção. Carteiro, separando em sílaba, car-tei-ro. Ao E e o I juntinho na mesma sílaba. Então, quando eles ficam juntos na mesma sílaba, nós vamos falar que aqui ocorreu um ditongo. A palavrinha rouca, de rouquidão da garganta, rouca, nós temos rou-ca. Quando você separou em sílaba, o O e o U ficaram na mesma sílaba. Então, quando eles ficam na mesma sílaba, nós dizemos que aqui nós temos um ditongo. Muito bem. Agora, pode acontecer de você separar a palavrinha em sílaba e ficar na mesma sílaba, não duas, mas três vogais. Por exemplo, a palavrinha Uruguai. Separando essa palavra em sílaba, Uruguai. Observa aqui, ó, U, A, I. As três letrinhas vogais estão juntas na mesma sílaba. Quando isso ocorre, nós falamos que esse encontro vocálico é um tritongo. Tri de três. Então, tritongo. Vamos ver o saguão. Saguão. Olha, o A com o tio e o O. Nós temos três vogais unidas na mesma sílaba. Quando isso ocorre, então nós vamos classificar em tritongo. Então, o encontro vocálico são três tipos de classificação. Hiato, quando as vogais ficam separadas em sílabas diferentes. Ditongo, quando duas vogais ficam na mesma sílaba. E tritongo, quando três vogais ficam na mesma sílaba. Até aí tudo bem? Ótimo! Então agora vamos conhecer o dígrafo. O dígrafo é um encontro de consoantes, porém que ao serem pronunciadas elas formam o mesmo som. Então é uma classificação diferente. O encontro consonantal, as consoantes têm um som, cada uma tem o seu. Quando você pronuncia, muitas vezes você nem percebe. Mas, na classificação dos dígrafos, são dois fonemas ao mesmo tempo. Então, elas produzem o mesmo som, representam um único som. O que nós estudamos esse ano de dígrafos, que a gente precisa se lembrar, precisa gravar, né, na hora de observar a palavrinha, é o RR, o SS, o LH, o CH, o NH, o QU e o GU. O QU e o GU, eles possuem uma diferençazinha. Se depois da letrinha U, GU, QU, depois da letrinha U, vier a letra E ou a letra I, essa palavrinha vai ser considerada que possui um dígrafo, que é o GU ou o QU. Mas se por acaso vier o A ou o O, não é dígrafo. Somente quando depois da letrinha U
nós tivermos o é ou o i. Aí nós teremos um dígrafo. Ok? Bacaninho? Joia. Mas tem uma mostradinha aqui, uma curiosidade. Sabia que uma palavra pode apresentar um encontro consonantal e um dígrafo ao mesmo tempo? Então vamos tirar essa dúvida. Vou te mostrar alguns exemplos. Observe aqui. Nos dígrafos, como eu falei com você, RR, SS, LH, NH, CH, QU e GU. O QU e o GU, se precedido das vogais E ou I, ou seja, depois aqui da letrinha U, nos dois tipos de dígrafos, tem que vir o E ou o I. Aí ele vai ser considerado como um dígrafo. Então, exemplos: carro, 2 R's, pássaro, 2 S's, telhado, LH, ninho, NH, cheiro, CH, queijo. Observa que depois da letrinha U, nós temos a letrinha E. Então, a palavrinha queijo possui um dígrafo. Guitarra. Observa que depois da letrinha U, nós temos o I. Então, aqui é um dígrafo. Mas, por coincidência, guitarra ainda possui outro dígrafo, que é o RR. Ótimo. Então, no caso, guitarra, ela possui 2 dígrafos. Muito bem. Lembra que eu falei com você que alguma palavrinha pode ter tanto um encontro consonantal como um dígrafo ao mesmo tempo? Observa 2 exemplos comigo. Brinquedo é empurrar. Brinquedo. O encontro consonantal de brinquedo, eu não coloquei aqui o NQ, que também é, mas é só para não misturar com o dígrafo aqui, para você entender direitinho, tá? BR é um encontro consonantal. Teria outro? Teria. NQ. Só que aqui nós temos o NQ, nós vamos ter um dígrafo. Por que nós vamos ter um dígrafo? Porque aqui do lado, nós temos a letra E. Então, nós vamos ter que essa palavra, ela possui um encontro consonantal e o dígrafo ao mesmo tempo. Observa a palavra empurrar. Nós temos aqui MP formando um encontro consonantal de 2 consoantes, mesmo que eles fiquem em sílabas diferentes, se forem separadas. E empurrar tem 2 R's, e os 2 R's formam um dígrafo. Então, empurrar vai ter um encontro consonantal e um dígrafo ao mesmo tempo. Bacana, né? Ótimo. Agora, nós vamos relembrar a sílaba tônica, que é o que nós vimos nas últimas aulas. Então, vamos pensar. Eu coloquei para você naquela videoaula que nós temos o quê? Algumas regrinhas para você separar em sílaba, classificando quanto à sílaba tônica. Se você seguir os passos que eu te dei, você não erra, vai acertar sempre, sempre, sempre. E eu tenho certeza que é moleza para você. Então, recorde comigo. Primeiro passo, separe a palavra em sílaba. Não tem como classificar pela sílaba tônica se você não separar ela em sílaba. Ótimo. Segundo passo, organizar na palavra que você separou em sílaba a última sílaba, a penúltima sílaba e a antepenúltima sílaba. As outras sílabas não serão tônicas. Em português, só até a antepenúltima sílaba é que você encontra uma sílaba mais forte na palavra. As outras sílabas não são consideradas tônicas. Terceiro passo que eu te falei. Observar se a palavrinha vai ter acentos, tanto circunflexo quanto agudo, ou o sinalzinho do tio. Se ela tiver acento agudo ou circunflexo, ou o sinalzinho do tio, essa sílaba que receber esses acentos ou tio vai ser considerada a sílaba mais forte. Ótimo. Quarto e último,
nós não temos acento nas palavras, nem o sinal do tio. Nós vamos pronunciar as palavras de modo que ora a gente fale mais força a última sílaba, ora a gente fale a penúltima sílaba e ora a gente fala a antepenúltima sílaba. Com isso, nós vamos ver o que vai no nosso ouvido com melhor som. Como é que você pronuncia? Eu costumo muito, como falei com vocês, em colocar, quando a gente estava em aula ainda, que muita coisa do português é bom você colocar uma frase. Às vezes você pronunciando a palavrinha, você tem dúvida. Coloca a palavrinha numa frase pequenininha e aí você vai ver se o som vai estar adequado. Você vai conseguir perceber a sílaba tônica com mais facilidade. Então observa comigo os exemplos que eu vou te mostrar. E a gente vai tirando as dúvidas se você tiver. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem. Quando a última sílaba é a mais forte, nós vamos classificar em oxítona. Oxítona. Quando a última for a mais forte. Vamos ver um exemplo. Cipó. Separar a primeira em sílaba, como eu falei com você, é o primeiro passo. Cipó. Segundo passo, observar última, penúltima. Terceiro passo, verificar se tem acento. Ela tem acento agudo no O. Então, essa sílaba que recebe o acento agudo, ela já é a mais forte. Se ela aqui, o pó, é a última sílaba, então ela vai ser oxítona. Vamos ver amor. Separar primeiro em sílaba. Amor. Segundo passo, verificar qual é a última, qual é a penúltima, qual é a antepenúltima. Última, penúltima. Terceiro passo, verificar se tem acento. Se vai ter o acento agudo ou o acento circunflexo ou o sinal do tio. Não tem. Quando a palavrinha não tem, eu tenho que testá-la pronunciando ora última, ora penúltima, ora antepenúltima. Então vamos ver. Primeiro vou testar a última. Amor. Amor. Você pronunciou o mor mais forte. Vamos só para tirar dúvida se seria penúltimo. Amor. Amor. O som ainda está confuso? Vamos colocar numa frase. Eu sinto amor. Eu sinto amor. Ou eu sinto amor. Amor. O amor. Percebe quando você fala amor? A letra A mais forte? Amor. Alguém sente amor? Não. Sente amor. Então, o mor é mais forte. Então, aqui vai ser oxítona. A palavrinha avô, separando em sílaba, avô. Verificando última, penúltima e antepenúltima. Última, penúltima. Verificando se tem acento agudo ou circunflexo ou sinal do tio. Tem o acento aqui, circunflexo. Então, se já tem o acento, essa sílaba que recebe o acento é a mais forte. Então, aqui no caso, vô, que é a última sílaba, ela vai ser oxítona. A palavrinha anão, separando em sílaba. Anão. Segundo passo, verificando qual é a última, penúltima ou antepenúltima. Última, penúltima. Olhando se tem acento circunflexo ou agudo ou sinal do tio. A palavrinha não tem o sinal do tio. Então, essa sílaba que tem esse sinal é a sílaba mais forte. Se ela é a última sílaba mais forte da palavra, ela é oxítona. Agora, vamos ver paroxítono. Paroxítono é quando a penúltima palavra, a penúltima sílaba, é a mais forte na palavra. Vamos ver os exemplos. Porta. Primeiro passo, separar em sílaba. Porta. Segundo passo,
Observar a última, penúltima ou antepenúltima. Última, penúltima. Terceiro passo, verificar se tem acento agudo ou circunflexo ou sinal do tio. Não tem. Quando não tem os acentos ou o sinal do tio, eu tenho que testar a sílaba. Então, eu vou testar primeiro a última. O tá vai ser pronunciado mais forte. Portar. Portar. Vou abrir a portar? Não. Vou testar agora a sílaba por. Porta. Vou abrir a porta. Percebe? Porta ou portar. O por você fala corretamente. Então, o por é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte, é a penúltima sílaba. Então, a palavra porta, ela é classificada em paroxítona. Cadeira. Separando primeiro em sílaba. Cadeira. Segundo passo. Observar a última, penúltima e antepenúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. Terceiro passo. Verificar se tem acento agudo ou circunflexo ou sinal do tio. Não tem. Quarto passo. Você vai ter que testar as sílabas para ver qual é a sílaba tônica. Primeiro a última. Urá. Cadeira? Vou sentar numa cadeira? Não. Vamos testar agora o dei. Vou sentar numa cadeira. Cadeira. O dei você pronunciou mais forte. Só para tirar dúvida, vamos ver. Cadeira. Você tem uma cadeira? Não, você não tem uma cadeira. Você tem uma cadeira. Então, o dei é mais forte. Ela vai ser penúltima sílaba, paroxítona. Vamos olhar o táxi. Separando o táxi em sílaba. Táxi. Segundo passo, verificar a última, penúltima e antepenúltima sílaba. Última, penúltima. Terceiro passo, verificar se tem acento agudo, circunflexo ou tio. Ela possui acento agudo. Então, se ela já tem um acento agudo, ela é a sílaba mais forte. Então, o tá é a penúltima sílaba, vai ser paroxítona. A outra classificação é quando a antepenúltima sílaba for a mais forte. Quando ocorrer da antepenúltima sílaba ser a mais forte, ela vai ser classificada em proparoxítona. Garrei um pouquinho, né? Desculpa. Proparoxítona. Vamos observar aqui a palavrinha sílabas. Separando primeiro em sílaba. Sílabas. Segundo passo, nomear última, penúltima e antepenúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Terceiro passo, verificar se tem acento agudo ou circunflexo ou sinal do tio. Ela possui um acento agudo. Última, penúltima e antepenúltima sílaba. Se a antepenúltima sílaba já tem o acento, ela é a sílaba mais forte. Ela vai ser classificada em proparoxítona. Vamos olhar a palavra árvore, separando primeiro em sílaba. Árvore. Nomeando última, penúltima e antepenúltima. Última, penúltima e antepenúltima sílaba. Verificar se tem acento agudo ou circunflexo ou sinal do tio. Árvore tem acento agudo no ar. Então, já é a antepenúltima sílaba nessa palavra mais forte. Então, ela vai ser proparoxítona. A palavra ônibus, ônibus, é o primeiro passo separar em sílaba. Segundo passo, nomear última, penúltima, antepenúltima sílaba. Terceiro passo, verificar se tem acento agudo ou circunflexo ou sinal do tio. No caso de ônibus, tem o sinal circunflexo. Então, a sílaba que está recebendo aqui o sinal é a antepenúltima sílaba. Então, ela vai ser proparoxítona. Muito bem. Agora, vamos dar um exemplo aqui, para ver se vocês aprenderam mesmo. Vou te dar 3 exemplos e você vai pensar um pouquinho, tá? Por exemplo, menina. Depois, pêssego. Depois, vamos pensar numa outra palavrinha aqui.
Vamos testar essas 3 palavrinhas. Qual é o primeiro passo que eu falei com você? Separar em sílabas. Então, vamos separar. Bate a palma aí. Mamãe e o papai vai te observar você bater e você vai acompanhar para ver se você vai bater certinho. Cada palma que você bater é uma sílaba que eu vou escrever. Então, primeira palma, mé. Segunda palma, ni. Terceira palma, na. Muito bem. Agora, nós já separamos em sílaba. Vamos nomear última, penúltima e antepenúltima sílaba. Última, penúltima e antepenúltima sílaba. Terceiro passo, verificar se tem acento, agudo ou circunflexo, ou se tem um sinalzinho do tio. A palavra menina não possui nenhum dos 3, nem acento agudo, nem circunflexo, nem sinal do tio. Então, nós vamos para o quarto passo, que é testar a sílaba e encontrar a sílaba mais forte. Então, pronuncie junto comigo. Primeiro, vamos pronunciar a última sílaba. Menina. Você viu uma menina? Não, o som não ficou bom. A pronúncia não ficou correta. Vamos agora à penúltima sílaba. Menina. Menina. Você viu uma menina? O ni você pronunciou com mais força. Só para tirar a dúvida, vamos ver se é o mé. Menina. Você viu uma menina? Não, você não fala menina. Você fala menina. Então, o caso aqui dos ni é a sílaba mais forte. Então, se nós temos última, penúltima como mais forte, ela vai ser paroxítona. Muito bem, se você acertou, parabéns. Agora vamos observar a palavrinha pêssego. Bata a palma aí primeiro, separando em sílaba. Primeira palma, pês. Segunda palma, C. Terceira palma, gó. Pêssego. Muito bem. Qual é o próximo passo? Verificar qual é a última, penúltima e qual é a antepenúltima. Então, vamos ver. Última, penúltima, antepenúltima. Terceiro passo, verificar se temos acento agudo, circunflexo ou sinalzinho do tio. No caso da palavrinha pêssego, ela tem acento circunflexo. Então, a sílaba que recebe o acento circunflexo, ela é considerada a sílaba mais forte. Neste caso aqui, última, penúltima e antepenúltima. Se é antepenúltima, ela vai ser paroxítona. Muito bem, parabéns para quem acertou. Agora, vamos testar a palavrinha camisa. Bata a palma para separar em sílaba. Primeira palma, K, muito bem. Mi, muito bem. A segunda palma. E a terceira palma? Zá, muito bem. Tenho certeza que você está batendo certinho a sua palma. Se você segue os passos que a professora te passa, você não erra. E você guarda tudo na cabecinha. Aqui saiu trocado na digitação, já troquei aqui, já consertei. Muito bem. Então, vamos ver. Segundo passo, nomear última, penúltima e antepenúltima. Terceiro passo, verificar se tem acento agudo, circunflexo ou sinalzinho do tio. Nesse caso de camisa, não tem acento, nem circunflexo, nem o agudo e nem o sinalzinho do tio. Então, nós vamos para o quarto passo, que é testar a sílaba forte. Primeiro, pronunciando a última sílaba. Camisa. Vou vestir uma camisa? Não, ninguém veste uma camisa. Vamos testar a penúltima sílaba. Camisa. Vou vestir uma camisa. Você veste uma camisa. Muito bem. O mi você pronuncia com mais força. Só para tirar dúvida, vamos ver se é o K. Camisa. Você tem uma camisa? Não, você não tem uma camisa, você tem uma camisa. Então, o mi é a sílaba mais forte.
sendo que o mi aqui na nossa palavrinha, ela é última, penúltima sílaba, que ela vai ser classificada como paroxítona. Vou te dar mais um exemplo. A palavrinha até. Seguindo o exemplo comigo, primeira coisa que você vai fazer, separar a palavrinha em sílaba. Então, bata a palma aí. A primeira palma vai ser A. Muito bem. Segunda sílaba. Segunda palma sua, Té. Muito bem. Agora que nós já separamos, verificar o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Verificar se... o segundo passo. Nomear em última, penúltima ou antepenúltima sílaba. Então, vamos ver. Última, penúltima sílaba. Joia. Agora, nós vamos ver se tem acento agudo, circunflexo ou sinal do tio. Então, vamos ver. Tem o acento agudo. Então, se tem o acento agudo na palavra, essa sílaba que recebeu esse acento, ela já é a sílaba mais forte. Você não precisa testá-la. Então, no caso aqui, até. O té é a última sílaba. Ela é a sílaba mais forte. Sendo última sílaba, ela vai ser oxítona. Até aí tudo bem? Então, relembrando, para a gente não ter dúvida mais, quando você for classificar quanto à sílaba tônica, não esqueça. Primeiro passo, separar em sílaba. Segundo passo, nomear última, penúltima e antepenúltima sílaba. Terceiro passo, verificar se tem um acento agudo ou acento circunflexo ou sinalzinho do tio. Caso a palavra não tenha nenhum dos acentos, nem circunflexo, nem tio e nem o acento agudo, o que nós vamos ter que fazer? Ir para o quarto passo, que é testar as sílabas tônicas. Primeiro falando a última sílaba mais forte, depois a penúltima sílaba e depois a antepenúltima. E aí, ouvindo, caso você ainda tenha dúvida, pronunciando somente a palavra, faça uma frasezinha pequena para você ouvir a palavra e a pronúncia dela correta. Aí você vai verificar qual é a sílaba mais forte e vai poder classificá-la. Em última, vai ser oxítona. Quando for a penúltima, você vai classificar paroxítona. E quando for a antepenúltima sílaba, você vai classificar em proparoxítona. Se você seguir os passos direitinho que a professora mandou, sugeriu a você, você vai ver que vai ser fácil fazer essa classificação. Se você segue as regrinhas, separar em sílaba, observar isso, observar aquilo, você não tem como errar. E sempre nas atividades você vai obter mais segurança para poder fazê-las. Ok, meu querido? Joia. Continuando então a nossa revisão. Atenção! Agora que nós já separamos em sílabas, nós vamos falar dos tipos de frases que nós temos nas palavras. Nós estudamos 4 tipos de frases. Então, observe comigo. As frases interrogativa, afirmativa, exclamativa, negativa. Quando é que eu sei que uma frase é interrogativa, exclamativa, afirmativa ou negativa? Então, vamos observar direitinho. Por exemplo, a frase abaixo. Quantas horas são? Quando eu estou perguntando alguma coisa, eu quero fazer uma pergunta, eu vou ter o tipo de frase interrogativa. Quantas horas são? Eu estou perguntando quantas horas são. Eu quero saber as horas. Então, se eu estou fazendo uma pergunta, essa frase vai utilizar no finalzinho dela o sinalzinho de interrogação. Se eu uso o sinal de interrogação, eu vou classificar a frase em interrogativa. Muito bem. Uma frase afirmativa
é quando você afirma alguma coisa e não nega. Você está, é como se fosse o sim e o não. Você não está usando a palavrinha não. Então você vai usar no final da frase o sinalzinho aqui, ó, da pontuação do ponto final. Quando você não utiliza a palavrinha não na frase e termina com o ponto final, você vai ter uma frase afirmativa. Vamos ver o exemplo que eu te dei. A menina brinca de boneca. Não tem a palavrinha não escrita na frase e termina essa frase com o ponto final. Então essa frase, ela é afirmativa. Muito bem. Agora vamos ver o outro exemplo. Que vestido lindo! Que vestido lindo! Você está admirada pela beleza do vestido. Quando você usa de admiração, de surpresa e utiliza no final da frase o ponto de exclamação, eu vou separar os pontinhos aqui para você ver melhor e a gente vai continuar falando, tá? Esse pontinho aqui de exclamação, e você está admirando, você está feliz, você está usando ponto de exclamação e vai classificar essa frase como uma frase exclamativa. Agora, quando você tem a frase hoje não vou ao mercado, independente do pontinho final que está aqui, ela tem alguma coisa nessa frase que ela nos traduz de uma outra forma, classificando como negativa. O que tem nessa frase que classifica como negativo? A palavrinha não. A palavrinha não, ela pode acontecer em qualquer lugar na frase. Pode começar com ela, pode colocá-la no meio da frase, como pode colocá-la no final. Então, relembrando, quando nós temos o ponto de interrogação, estamos fazendo uma pergunta, nós vamos ter uma frase interrogativa. Se nós estamos afirmando alguma coisa usando o ponto final, sem escrever a palavrinha não, nós vamos ter a frase afirmativa. Se nós estamos admirados, surpresos, felizes e usamos o ponto de exclamação, nós teremos a frase exclamativa. E se nós usarmos em qualquer lugar na frase a palavrinha não, nós vamos transformar essa frase em uma frase negativa. Vamos continuar então relembrando. Agora você não pode esquecer de um detalhe. As frases, elas só serão exclamativas, interrogativas, afirmativas ou negativas se você não esquecer os sinais de pontuação. Se você escrever uma frase interrogativa, mas no final dela você não colocou o sinal de interrogação, ponto de interrogação no final dela, ela não vai ser uma frase interrogativa, porque o que vai mostrar a frase interrogativa é justamente terminar com o ponto de interrogação. No caso da frase exclamativa, ela só será uma frase exclamativa quando você terminar a frase e colocar o sinalzinho de exclamação. Se você colocar a frase, mas não colocar a pontuação correta, ela não vai se transformar em exclamativa. Então, fique atento, escrever a frase e observar a pontuação. Outra escolha, na frase negativa. Não existe uma frase negativa que não tenha a palavrinha não. Então, você tem que ter a palavrinha não em qualquer lugar na frase. Pode ser no início dela, pode ser no meio, como pode ser no final. O ponto final nessa frase não é tão importante para classificá-la, mas sim a palavrinha não, que você vai escrever em qualquer lugar na frase.
Já a frase afirmativa, ela termina sempre com pontinho final. E ela não vai ter, de espécie alguma, a palavrinha não. Ela não vai ter nada na frase que remeta a ela a uma negação. Então, não tendo a palavrinha não, ela vai ser afirmativa. E você vai terminar essa frase com pontinho final. Fique muito atento que sempre nas atividades nós pedimos que você volte ao texto que você leu, que você retire as frases do texto. Mas se você esquece de colocar o sinal da pontuação, a sua frase fica errada. Preste muita atenção em outro detalhe. Retirar alguma coisa do texto é retirar de forma completa. Então, se você tem uma frasezinha lá, interrogativa, mas você escolheu no texto uma frase muito grande, interrogativa, você vai ter que ter o trabalho de copiar a frase completa. Não pode copiar somente o pedacinho que tem o ponto de interrogação, porque a frase fica sem sentido. Você retirou uma frase incompleta do texto. Então, quando você ter que ir ao texto para retirar a frase, copie a frase completa, ok? E não esqueça principalmente da pontuação, tá? Porque escrever simplesmente a frase e não colocar a pontuação, você não está fazendo a classificação correta. Até aí, tudo bem? Joia. Na próxima aula, nós vamos entrar no outro assunto, que a gente já estudou e só recordando agora. Mas eu vou voltar nas próximas aulas falando sobre ele. O substantivo. Nós aprendemos que existe 2 tipos de substantivo, que nós estudamos até agora, não foi? O próprio e o comum. O substantivo é a palavrinha em português que dá nome aos seres, aos objetos, aos animais. E nós vamos ter 2 tipos de substantivos que a gente estudou, o próprio e o comum. O próprio é aquele que designa único ser, ou seja, nomes de pessoas, de ruas, de países. Nós podemos ter 2 Anas, mas as Anas não são iguais. Nós temos 2 Marianas lá na sala, mas as 2 não são iguais. Então, o nome Mariana é um substantivo próprio porque ele designa o nome de uma pessoa. E as pessoas não são iguais. O nome dos países, o nome de rua. Isso escrito com letra maiúscula. O substantivo próprio é sempre escrito com a letra maiúscula. Já o substantivo comum é aquele que existe mais de um. Por exemplo, mesa é um substantivo comum porque toda casa tem uma mesa. Você pode ter uma mesa de madeira, pode ter uma mesa de plástico, pode ter uma mesa de vidro, mas aquele objeto funciona como uma mesa. Então, ele é comum em vários lugares e ele vai receber a classificação de substantivo comum. Outro substantivo, cachorro. Existe só um cachorro? Não. Cachorro, nós podemos ter pitbull, nós podemos ter vira-lata, nós podemos ter pequinês, nós podemos ter um dálmata. A raça do cachorro não é o problema. Vai existir cachorros de várias espécies. A palavrinha cachorro é um substantivo comum, porque ela existe mais de um. E como nós vamos escrever o substantivo comum? Com a letra minúscula. Até aí tudo bem? Qualquer dúvida que tiver, é só mandar que eu te respondo. Não esqueça de ir acessar o controle de presença, é muito importante. Adorei falar com vocês, adorei matar a minha saudade e espero em breve estar juntinho lá na escola com vocês. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.